Ok, voltando com mais um capítulo, vamos por assim dizer, do nosso tema da sexualidade. Como a gente falou sobre a questão do complexo de Édipo, da versão da história, né, do complexo de Édipo e das perversões, que é tudo aquilo que sai da versão, eu vou começar a falar sobre um processo em que envolve o gênero, a orientação sexual, o papel sexual e a identidade sexual. Isso é um processo de construção do desenvolvimento do ser humano. Então, como isso é um processo natural, eu vou querer deixar o que não é natural, né, um pouco fora. Iniciar falando sobre um aspecto que é completamente diferente daquilo que é um desenvolvimento da dinâmica das relações humanas, como algo patológico mesmo, né? Que é um tipo de perversão do desenvolvimento natural, que é o abuso sexual infantil. Por que eu quero falar disso? Porque depois eu não quero misturar, falar de abuso sexual junto com outras situações e parecer que eu estou botando no mesmo saco. Abuso sexual é o que a gente entende como um desvio patológico da saúde, da sexualidade do ser, né? Por que é importante a gente entender esse processo com relação ao apoio infantil? Vocês se lembram quando eu estava falando sobre o desenvolvimento da sexualidade, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a latência e tudo mais? Pois é. O que acontece? Nesse processo a criança está aprendendo que o corpo traz prazer. Geralmente, o abusador sexual, ele é uma pessoa que, na sua maioria das vezes, foi alguém que passou por um processo de abuso, né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa, ela teve um nó no desenvolvimento saudável da sua sexualidade, e é como se, imagine que tenha assim um rio, né? Como é que eu posso descrever? Né? Vou fazer aqui um rio. Ok, olha só. Então você tem aqui o rio, não sei se dá para ver, e aqui a continuação do rio. Aqui a gente tem uma barreira, certo? Essa barreira foi esse processo pela qual a pessoa passou, por um abuso sexual. Com essa barreira, o rio ele pode desviar, ele pode transbordar, ele pode romper, ele vai fazer alguma coisa que não é o natural dele, né? Então, em grande parte, aquelas pessoas elas podem desenvolver vários problemas na sua sexualidade, inclusive ser um abusador também. Ser um abusador seria assim, poxa, mas ele sofreu tanto, por que ele vai fazer a mesma coisa? Muitas vezes acontece o seguinte, a mente da criança, ela não consegue lidar com essa situação de violência, de ameaça, né, de abuso. Então, o que acontece? A mente daquela criança, ao lidar com tanta coisa pesada, ela acaba se recolhendo. Lembra quando eu falei do inconsciente, que o inconsciente procura proteger a nossa mente das dores do nosso dia a dia, né? Quando a mente entende que ela não tem condições de lidar com aquela situação, aquele complexo é tão brutal, tão violento para a criança que aquela mente se recolhe e aí surge uma nova personalidade. Uma personalidade que tem aqueles mesmos componentes, né? Tão pervertido quanto aquilo que está sendo feito. Então, acaba se estabelecendo um padrão. Quando surge o universo da sexualidade, a mente da criança se recolhe, a mente do indivíduo se recolhe, surge uma mente pervertida, né? Então, quando o abusador ele passou por isso, é que ele tem uma energia sexual que ela está desvirtuada, né? Só que o que acontece? Não dá para dizer que é uma outra pessoa, porque ele sabe
que aquilo está errado, tanto que ele faz escondido, né? Então, por que a gente, o abusador ele precisa de tratamento, óbvio, não é de julgamento, mas se ele tem consciência que aquilo está errado, se ele sabe que ele tem esse sentimento sexual desvirtuado, é função dele pedir ajuda. Se ele sabe que está errado, que pode provocar danos e não pede ajuda, ele está escolhendo fazer algo que é prejudicial, que é contra a lei. Então, por isso que ele tem todas as condições de ser punido pela justiça. Ele não é uma pessoa que não tem consciência, ele tem consciência. Só que ele precisa muito mais de tratamento do que somente de julgamento. Julgamento não vai ajudar em nada, julgamento, né, dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Ele precisa ser, se ele não tomar a consciência de que ele precisa de uma ajuda especializada para lidar com essa energia que tá errada, ele precisa passar pelos trâmites da lei, ponto. Mas o que eu estou querendo dizer que é importante a gente dar o suporte para a criança, porque a gente vê muitas situações em que a criança ela é abandonada e rejeitada e desacreditada, e ela sente uma culpa muito grande. Por quê? Porque o abusador não é um cara violento. Ele é uma pessoa sedutora, ele é uma pessoa reconhecida, ela é uma pessoa de confiança, muitas vezes é uma pessoa da família. E que o que acontece? Ela vem com todo um processo de sedução, de agrado, de acolhimento, que a criança ela sabe que tem algo de errado naquele comportamento, mas não tem condições de bancar de frente, muitas vezes porque está sob ameaça, e sente uma culpa muito grande, porque o toque, a forma muitas vezes como é feita, ela é prazerosa para o corpo. Por quê? O corpo aprendeu a sentir prazer com aquele toque. E aí o que acontece? A criança assim, caramba, é errado, é feio, é sujo, mas o meu corpo sentiu prazer, então eu deixei, eu fiz isso, eu permiti, eu também tenho culpa. E é absolutamente prejudicial não dar o suporte para essa criança e dizer que, olha, vocês não têm culpa de nada, o errado é o outro, o adulto não pode fazer isso, ele tem muito mais recursos para lidar com isso, e o fato de você não ter conseguido dizer não é porque naquele momento você não tinha recursos, mesmo que em alguma situação possa ter sido agradável, com brinquedos, com presentes ou com carinho, né? Então, eu queria deixar isso muito claro. Isso pode ser um tema aí para a gente discutir melhor, mas eu não queria misturar, falar sobre sexualidade de uma maneira da sua dinâmica do desenvolvimento que o indivíduo tem, da complexidade que tem, e colocar no mesmo saco a questão do abuso sexual, que ocorre muito. Eu não tenho muito claro se isso está ocorrendo muito agora, ou agora com a internet a gente sabe muito mais, mas sempre esteve aí na história, e agora a gente tem tido contato cada vez maior, e a gente precisa dar apoio e reconhecimento do que acontece com as crianças, ok? Então eu vou deixar esse vídeo pequenininho, curtinho, só para a gente falar sobre esse aspecto. No próximo aí eu vou falar sobre toda a questão do gênero, da identidade, da orientação e tudo mais. Até a próxima!